Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui. Hoje a gente vai falar sobre o 7º episódio da 5ª temporada de Riverdale. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo e deixa o seu joinha nesse vídeo. Como vocês perceberam, a gente teve um hiato de uma semana, né? Então, na semana passada não teve episódio de Riverdale e a gente voltou nessa semana com o 7º episódio. Já que a gente tá falando de hiato, eu já vou adiantar pra vocês que no final de março, no dia 31 de março, vai ao ar o 10º episódio da 5ª temporada e aí a série vai entrar em hiato de novo até julho. Então, vamos falar um pouquinho sobre o 7º episódio da 5ª temporada. Acho que a gente teve alguns desenvolvimentos bem importantes nesse episódio, mas eu queria começar falando já sobre umas faíscas que surgiram aí entre duas pessoas, né? A gente sabe que os fãs não estavam nem um pouco felizes com a existência de Bart de uma forma geral, e esse foi um episódio que não teve isso, e na verdade a gente teve a Verônica e o Art se reaproximando, né? No final do último episódio, a Verônica mandou o marido dela pastar, né? Porque é bem o que ele merece. Não acho que foi a última vez que a gente ouviu falar em Chad Gekko, acho que ele ainda vai aparecer e causar muito. Mas nesse episódio a gente viu o Art chamando ela de Ronnie, que era o apelido que ele usava pra ela lá na época da escola, né? E no final do episódio, né, a Verônica dá um caminhão de bombeiros ali pro novo corpo de bombeiros que o Art tá formando junto com o Jackson, que é o cara que tava no exército com ele, e com o Foca e com o Kevin. E aí, né, quando ele fala, mas a gente vai te pagar tal, ela fala, mas vocês fazem um calendário de bombeiros, né? Rola aí um negócio assim. Só que depois ela fala, mas eu faria tudo por você, Art. E aí, né, rolou um clima ali entre eles, então aparentemente a reaproximação de Bart vem aí. E o próximo episódio, que a gente já viu a promo, a Cheryl vai promover um lugar ali, né, uma sala fechada onde tudo pode acontecer, e eu acho que esse vai ser o momento onde a Verônica e o Art vão acabar se reencontrando. A gente já sabe que o Chad aparece nesse episódio também, mas sei lá, né, eu acho que vai vir aí babado, confusão e gritaria. Nesse episódio, de novo, a gente tem a Verônica e o Art versus o Hiram. Confesso que isso não me anima nem um pouco, isso aí eu acho que é a coisa que tá me deixando mais desanimada. Tudo bem que pelo menos agora a gente tá indo pra uma outra direção, né? Eu acho que o Art tá tentando outras coisas, a Verônica também, então acho que isso é legal. Acho que esse colega de exército do Art, que é o Jackson, ele é um personagem que pode ser muito interessante. No final a gente vê inclusive ele dando uma surtada, né, por conta do descaso que o governo americano tem com os veteranos de guerra, então isso é uma temática que já apareceu em muitas séries diferentes, né? Espero que eles se aprofundem nesse tema, né, que não fique uma coisa só superficial, porque acho que é um tema muito importante, muito legal. E eu gostei muito da conversa do Art com o Jackson nesse episódio, porque o Art, né, fala, não, a gente tá aqui junto, a gente vai passar por essa, né, você não vai ficar sozinho, e isso é uma atitude muito Art, né, como a gente já sabe. Então tô animada pra ver esse negócio do corpo de bombeiros, mas eu tô sentindo particularmente que eles estão colocando muita coisa no prato do Art. Então ele tá fazendo esse negócio dos militares, ele tá dando aula, ele voltou com o time de futebol e agora o corpo de bombeiros. Então, pra variar um pouco, o Art vai se sobrecarregar com muita coisa, e eu acho que eu preferiria se eles escolhessem uma história e seguissem com essa história pro personagem. Não precisa adicionar tanta coisa ao mesmo tempo, desde que eles tivessem uma história interessante pro personagem dentro disso, porque eu sinto que o Art, ele acaba se perdendo no meio de tanta coisa que ele tem que fazer, e aí a gente não consegue de fato se aprofundar no personagem. Tanto que na temporada passada, a parte que eu mais gostei da história do Art era sempre esses momentos onde ele tava refletindo sobre a vida dele, sobre a falta que o pai dele fazia, sobre o impacto que isso teve na vida dele, sobre ele não conseguir se formar. Então eu acho que tudo isso é muito mais interessante quando a gente tem um direcionamento mais simples, né? Não precisa jogar um monte de coisa. Eu acho que se a gente se focar em uma coisa só, funciona. De qualquer forma, nesse episódio, então, o Art acaba recrutando os alunos dele pra participarem do corpo de bombeiros. A gente traz um personagem de Kate Kinney, que é ex-namorado do Jorge, né? O Roberto adora, enfim, trazer pessoas e atores aleatórios. Provavelmente ele não vai aparecer mais do que nesse episódio, mas achei legal esse pequeno easter egg. E aí, obviamente, que depois ele tem que abrir mão dos alunos, porque o Ederby não fica nada feliz que ele botou jovens, né, adolescentes pra correr em prédios pegando fogo. E aí, no final das contas, o Kevin e o Foca se candidatam pra fazer parte do corpo de bombeiros. Então, óbvio, Riverdale é uma cidade que está à beira do colapso, então muita gente está tendo que fazer mais de uma coisa de uma vez, mas eu sinto que eles estão começando muitos assuntos e eles não desenvolvem esses assuntos, eles só jogam e aí no próximo episódio já é outra coisa. Aí eles jogam, aí no próximo episódio já é outra coisa. Não faz bem pra história do Art, e eu acho que isso não faz bem pro arco de história que eles estão construindo pra ele. Em contrapartida, a Verônica está tentando se reencontrar, né, tentando viver a vida dela distante do marido, depois de ter sido casada com ele por um tempão, e aí basicamente ela vai bater de novo lá
a cara na porta do Hiram, né? Tipo, óbvio que eles são pai e filha e tudo mais, mas eu acho que a Verônica, ela já deveria, sei lá, estar blindada em relação a isso, sabe? Eu acho que ela se deixa ainda afetar muito e eu sinto que isso não demonstra nenhum tipo de amadurecimento da parte dela. Por exemplo, por mais que o Chad, ele fosse parecido com o Hiram, eu sinto que a Verônica, ela fica nadando ali na mesma história o tempo inteiro. E eu acho que ela é uma personagem que tem tanto potencial pra outras coisas, que eu acho que seria muito legal ver, de repente, ela se juntando com a Tabitha Tate pra abrir negócio, sabe? Tipo, eu acho que falta isso, né? E, de novo, eu continuo batendo nessa tecla. A gente não teve um grande momento Verônica e Beth, e pra mim isso é inaceitável. Roberto, entenda, isso é inaceitável. As duas eram super amigas e elas sequer conversam, né? Tipo, eu gostei do episódio, mas eu acho que ele foi um episódio bem morno. Eu acho que tanto esse episódio quanto o episódio passado, eles estão legais no sentido de que eu gosto de muitos caminhos que a história tá levando, desse amadurecimento que tá bem claro na série, mas ao mesmo tempo parece que a gente só tá enchendo linguiça e adicionando coisas que simplesmente não fazem sentido. Nesse episódio, pelo menos, a gente descobriu que o Hiram e o Red, eles têm outros planos, né? Os planos deles não são só montar Sunnydale e fazer ali o viaduto, né? Então tem uma coisa que eles estão escondendo, um grande segredo, a gente ainda não sabe o que é. Considerando que o Chad teve uma conversinha com o Hiram, né, no episódio passado, eu acho que é possível que o Chad esteja envolvido aí nessa história com o Hiram. Eu ainda não entendi qual que é a do Red nessa temporada, não sei se ele realmente tá 100% do lado do Hiram, porque afinal, né, a gente vê ele dando a dica pra Beth de que tem um outro corpo no pântano. Eu não sei se ele fez isso de propósito, né, se isso fazia parte do plano dele, ou se ele fica dividido entre a lealdade dele pro Hiram, que provavelmente foi uma pessoa que ajudou muito ele quando ele tava com necessidade, versus a lealdade dele pras pessoas que cresceram com ele, que eram os colegas de escola e os amigos dele. Ninguém nunca deu muita bola pro Red, então assim, eu confesso que eu não julgaria ele de virar as costas pras pessoas. Mas essa atitude dele nesse episódio me deixou um pouco em dúvida sobre o que exatamente está acontecendo. A gente também descobriu que o corpo que eles encontraram, né, que a Beth, a Alice e o Kevin encontraram no pântano, não era o corpo da Polly. A gente ainda não sabe o que aconteceu com ela, a gente sabe que ela foi levada pro pântano. Nesse episódio, a Alice encontrou o celular dela. Ela esteve naquele pântano, né? Mas a gente não sabe exatamente o que acontece ali. Então encontraram, não um, mas dois corpos. Um de uma menina chamada Margaret, que estava desaparecida há 3 anos, que inclusive a Toni, né, aconselhou ela quando ela estava na escola e tudo mais. Então a gente vai conhecer um pouco mais a história dessa personagem, da mãe dela e tudo mais. Acho que é uma história bem legal. E aí depois a gente tem uma pessoa não identificada, né? Uma menina não identificada, que também morreu ali, aparentemente, sobre as mesmas circunstâncias. E aí a Polly, que segue desaparecida, e a gente sabe que tem aquela menina do começo da temporada, né, do começo do salto temporal, que era amiga da Tabitha, que desapareceu lá com o caminhão, e a gente não sabe se ela reapareceu, se esse corpo é o dela. E aí basicamente o que a Beth supõe a partir disso é que ou, né, são casos ali que estão acontecendo de uma forma muito misteriosa, ou a gente está lidando com um serial killer, né? Eu acho que eles devem seguir esse caminho do serial killer, porque tem tudo a ver com essa história da Beth no FBI e tudo mais, e inclusive ela fala com o colega dela do FBI, que fala, né, conta pra ela que o assassino do saco de lixo, que é o cara que sequestrou a Beth e prendeu ela, está de volta. Eu espero que esse assassino do saco de lixo não seja uma pessoa de Riverdale. Eu não aguento mais tirar a máscara e ser a Jelly Bean. Eu espero que tenha uma história legal desse assassino do saco de lixo. Acho que ele é um personagem com potencial. Esse trauma que a Beth tem em relação a ele é muito interessante. Então, se eles souberem desenvolver isso muito bem, né, as coisas vão seguir um caminho muito, muito interessante. Então a gente segue aí sem saber o que aconteceu com a Polly, né, e aí, enfim, eu tô achando que as coisas vão acabar se conectando. Eu não sei se essa pessoa, né, que eu acho que tem a ver com os caminhoneiros, se esse assassino aí que tá sequestrando as pessoas em Riverdale, não diria que ele é a mesma pessoa do assassino do saco de lixo. Mas, né, é Riverdale, então a gente nunca sabe o que pode acontecer. Então, sei lá, de repente ele pode ter mudado o modus operandi dele pra incomodar a Beth. Mas essa menina, Margaret, que estava desaparecida há 3 anos, né? Então, não sei se de repente ele foi um cara que quis chamar a atenção, ele começou dessa forma, mudou o modus operandi, daí ele voltou, ou se agora o cara do saco de lixo está apenas copiando o modus operandi de um outro cara, né? Pra parecer que foi ele que fez as coisas há muito mais tempo. Acho que tem muita coisa interessante que a gente pode explorar em relação a essa história toda de serial killer.
Vamos ver. E enquanto isso, o Jughead está explorando outra história, né? Então a gente continua ali com as abduções alienígenas. Nesse episódio a gente descobriu que o Pop Tate e a Nana Rose estiveram presentes em uma das aparições aí do que seria a nave do Homem-Mariposa, né? Do Mariposa, que é essa criatura aí que todo mundo diz que é alienígena e tudo mais. A Nana Rose, inclusive, disse que tinha um corpo, que ela encontrou um corpo desfigurado e ela guardou dentro de um balde de maple. Eu achei isso nojento. Tudo bem, é a família da Cheryl, né? Eu acho que não tem muito... Não dá pra gente esperar muita coisa. E aí, né, o Jug e a Tabitha acabam reavendo esse corpo e eles deixam ali o esqueleto pra eles poderem analisar. E aí o Jug sofre um momento onde parece que a nave do Mariposa reaparece, né? Acontece a mesma coisa que o Pop contou. A música toca, as luzes apagam e aí de repente tem uma luz super forte vindo do céu. Não sei, gente. Estou um pouco com o pé atrás. Estou gostando da dinâmica do Jug com a Tabitha. Acho que isso é a parte mais legal de toda essa história. Mas eu não sei aonde que o Roberto quer chegar com uma história sobre alienígenas. Não acho que ele vai colocar alienígenas na série. Acho que a gente vai acabar tendo uma situação bem Scooby-Doo, né? Onde parecia que era uma coisa sobrenatural, mas na verdade era só, sei lá, um empresário que queria se livrar de alguma coisa, sabe? Então, não sei, tudo é possível. Mas o fato é que quando acontece tudo isso, o esqueleto desaparece e o Jug, né? Depois a Tabitha, inclusive, questiona o Jug se ele tava bêbado e ele fala que isso não é relevante, mas a gente sabe que ele estava. Aparentemente, a gente vai seguir aí se aprofundando nessa história de alcoolismo do Jug. Estou muito interessada, porque eu gostaria que ele tivesse um aprofundamento interessante, né, nessa temporada, que não fosse só ele investigando alguma coisa, apesar disso ser muito legal. Então vamos ver aonde que isso vai chegar. E falando em casal, né, a gente tem também o quê? Shone. Aparentemente, a Toni fez um plano de voltar com as Vixens pra cutucar a ferida da Cheryl e ver se ela sai daquele momento catatônico dela, que ela tava presa lá em Thornhill, e desce pra Riverdale e começa, né, volta a ser a Cheryl. E nesse episódio a gente viu que se esse foi o plano da Toni, deu muito certo. Deu até certo demais, porque a Cheryl já pirou de novo, né, já entra ali naquelas pira dela mesma, de ser grossa, de falar várias coisas, só que agora ela é uma professora falando com as alunas e não uma aluna falando com as alunas. Então, Toni, né, dá um chega pra lá nela, fala que não é ok, que isso aconteça e tudo mais. Então, rola ali uma briga entre as duas. Eu achei legal, porque eu acho que em muitos momentos, antes do salto temporal, elas não tinham tanto desenvolvimento assim. Então, eu acho legal que a gente vá construindo as coisas aos poucos. Acho que elas vão eventualmente acabar se reaproximando. A gente sabe que a Vanessa e a Toni, né, vão entrar em licença maternidade. A Vanessa já entrou no caso, mas a Toni em algum momento vai ter que dar à luz, né, e vai ter um filho. Acho que ainda tem essa história toda aí pra ser desenvolvida e provavelmente ela e a Cheryl vão acabar se envolvendo ali de alguma forma quando a gente for descobrir mais sobre isso. Eu gostei que a Toni, ela acabou se envolvendo em várias situações diferentes, né, então ela ajudou a Beth também com a investigação, depois ela participou dessa história na escola, então realmente a promessa de que a Toni ia fazer parte do círculo principal da série está se concretizando, então eu estou muito satisfeita com isso. E a Cheryl, né, ela tá lá, ela vai e vem. Esse episódio a gente teve finalmente um vislumbre da antiga Cheryl, só que no final, aquela compradora de arte do episódio passado voltou, descobriu a farsa, e eu suponho que ela vai pedir pra participar, né, do esquema da Cheryl, e de alguma forma isso vai acabar explodindo na cara da Cheryl, com certeza, e talvez ela até precise de ajuda da Toni pra sair dessa, né? Mas a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. Como eu falei, esse foi um episódio bastante morno, né? Eu acho que ele andou com algumas histórias, mas de uma forma ou de outra não foi um episódio que aconteceu nada super uau. O próximo episódio pode ser legal por conta dessa história, evento aí no lugar fechado, que eles vão, ninguém é de ninguém, vai rolar uns negócios assim, então acho que isso pode causar bastante drama. A gente já viu que tem um beijo do Red com o Foca, e se isso fizer o Foca e o Kevin terminarem, eu vou surtar, Roberto. Eu juro por Deus, eu vou surtar. Acho que pode ser um episódio legal, mas acho que a gente vai engatar mesmo na história lá no 10º episódio, né? Que é quando a gente vai entrar em hiatos. Então, enfim, a gente tem ainda mais 3 episódios esse mês, né? 3 episódios antes do hiatos. Espero que as coisas comecem a andar, mas estou gostando do que eu vejo, então estou ainda com expectativas boas para essa temporada. Espero não me decepcionar. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo. Não se esquece que o Riverdale passa todas as quartas-feiras da Warner Channel às 9h40 e às 10h30 eu e a Valentina entramos ao vivo na Warner Channel, no YouTube e no Twitter, no nosso programa Pops Talk, para falar um pouquinho sobre o episódio, para contar o que aconteceu, criar algumas teorias com vocês. Se você não assistiu nosso programa, aproveita, assiste lá. Não esquece de deixar o seu joinha nesse vídeo e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!